A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio do livro de apoio do terceiro trimestre de 2021. Sim, meus irmãos, estamos iniciando este rico trimestre e eu venho através deste vídeo lhe oferecer esta linda ferramenta que é o áudio do livro de apoio. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio, mas você, através de nosso canal, pode estar aí ouvindo, e acompanhando para que você possa aprender um pouco mais acerca da lição. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. Toda semana estamos postando vídeos, os vídeos comentados de cada lição e também o áudio do livro de apoio, o áudio de cada lição. E o tema geral deste terceiro trimestre de 2021, pelo qual estamos iniciando hoje, é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o Cleiton Ivan Palmering. Então vamos entrar na lição. Tópico 1. A ascensão de Salomão e a construção do templo. Salomão significa homem de paz. Em hebraico, ele foi segundo filho de Davi com Batseba e o terceiro rei de Israel sobre o Reino Unido. Após uma perturbadora história de adultério e assassinato protagonizado por Davi e morte de seu primeiro filho como consequência do duplo pecado, Salomão foi o filho que lhe sucedeu no trono. Isso demonstra a grande misericórdia de Deus ao permitir que, mesmo como fruto de uma união questionável, após sofrer as consequências do seu ato, Deus concedeu a Davi a imensurável graça de poder conduzir o seu filho Salomão ao trono. O profeta Natã deu a ele o nome de Jedidias, o amado do Senhor. Tudo indica que Salomão tenha sido o único rei a ser ungido de forma dupla, por um profeta, Natã, e por um sacerdote, Zadok. A condução de Salomão ao trono não se sucedeu sem antes acontecerem muitas tramas dramáticas na família de Davi. Embora este fosse o maior rei de Israel, sucederam-lhe consequências da sua ausência como figura paterna e a sua dificuldade em lidar com a educação adequada dos filhos. 1 Reis 1:6. Especialmente porque, na cultura patriarcal da qual Davi era oriundo, eram a mãe e os criados que normalmente cuidavam dos filhos. O rei Davi teve vários problemas com seus filhos: o incesto de Aminon com Tamar, a vingança de Absalão matando Aminon, pois Davi não fez nada com Aminon a não ser ficar irado, o golpe de estado aplicado por Absalão e a tentativa de golpe para tornar-se rei feita por Adonias. Davi já estava velho, o reino à mercê, e ele não tomava a decisão de apontar um sucessor. Por isso, foi preciso a ajuda do profeta Natã e da mãe de Salomão, para que Davi formasse as providências para a sua coroação. Portanto, a condução de Salomão ao trono foi antecedida por lutas políticas e morte de alguns dos filhos de Davi, um alto custo de vidas humanas, o que poderia trazer muitas dificuldades para Salomão. Porém, como o próprio nome Salomão significa, o seu reino foi pacífico, e embora tivesse que matar Adonias, o seu irmão, destituir o sacerdote Abiatar por ser precipitado da conspiração de Adonias, matar o antigo general do exército de Davi, Joabe, pelo mesmo motivo, e matar também a Simei, que se voltara contra o seu pai. Dessa forma, o seu reino encontrou paz e solidez. Após a morte de Davi, e em função da aliança que Deus tinha para com ele, o Senhor constituiu um reino muito sólido para o seu filho Salomão, permitindo um período de muita prosperidade, glória e poder. O domínio de Israel atingiu o seu maior apogeu na história durante o reinado de Salomão. Dessa forma, uma das tarefas de Salomão
era manter e controlar um grande território que recebera como legado de seu pai Davi. Tópico de número 1. A sabedoria de Salomão. Número 1. A virtude de Salomão. A grande virtude de Salomão foi a sabedoria que ele recebeu como um dom divino. Mas mesmo antes de recebê-la, ele já apresentava alguns traços de sabedoria, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse fazer-lhe, Salomão preferiu a sabedoria. Isso por si só já demonstra que ele era um homem sábio, pois se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. De que adiantariam todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão, portanto, tinha um elevado senso de prioridade para pedir a coisa certa para Deus. Uma conceituação bíblica de sabedoria seria a correta compreensão da realidade e a base de uma vida ética e moral elevada. Ela expressa-se na vida diária em temor, reverência do Senhor. Surge de atitudes de coração e mente e expressa-se em prudência, cuidados e acolhimento nas relações humanas e institucionais. A sabedoria também pode ser expressa em técnicas e perícia, na habilidade de julgamento entre certo e errado, e aplica-se na boa administração e liderança. A sabedoria expressa no Antigo Testamento reflete os ensinos de um Deus pessoal, justo e bom, cuja conduta deve ser imitada e exibida por aqueles que o temem na vida cotidiana. Neste sentido, a sabedoria do Antigo Testamento diverge da sabedoria grega, cuja principal fonte é o conhecimento perfeito. Já a sabedoria bíblica não exige conhecimento teórico para fazer-se presente. Ela é o reflexo das virtudes presentes na observância da ética presente na lei divina, como a prudência que é expressa por aqueles que falam com sabedoria e pelo uso sábio do tempo. A sabedoria sempre será oriunda de Deus e do conhecimento que se tem dele e do relacionamento que se tem com ele. A sabedoria, portanto, é um dos seus atributos e uma dádiva que ele dá, graciosamente. Conhecimento vem da palavra hebraica iada e é usado para expressar familiaridade com alguém, para relacionamentos íntimos e sexuais, bem como para o relacionamento com alguma divindade, ou também com Deus. Portanto, se considerado relacionamento íntimo, trata-se da comunhão com muita proximidade e afeto. Em se tratando do conhecimento de Deus, sempre que se estabelece esse tipo de relacionamento com Ele, o resultado desse encontro enriquecerá o fiel que assim se interessa por Ele. E um dos resultados é a sabedoria divina, oriunda desse encontro íntimo. Se nos relacionamentos humanos já somos enriquecidos com aquilo que o outro tem, quanto mais o será no conhecimento íntimo de Deus. Número 2. O sábio pede sabedoria. Deus apareceu em sonhos para Salomão e deu a ele a opção de pedir o que quisesse. O seu pedido demonstrou a sabedoria que ele já possuía. Nesse mesmo sonho, ele orou a Deus e expôs várias coisas que são dignas de nota. Primeiro, ele reconheceu a soberania de Deus e a forma como agiu no passado. Lembrou-se da fidelidade, justiça e retidão de Davi, o seu pai, e da benevolência que Deus usou para com ele, reconhecendo que ele mesmo, Salomão, é fruto dessa bondade divina. Salomão viu-se como um escolhido de Deus. Ele reconheceu a sua fraqueza e mostrou-se um homem humilde no pedido de sabedoria, pois uma das respostas que dá a Deus é: sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. O próprio Salomão escreveu que a humildade precede a honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33. O que se tornou realidade na sua vida? Isso demonstra que ele tinha plena consciência da grandeza da tarefa, não permitindo que a imponência
do reinado fosse motivo de prepotência, mas, acima de tudo, demonstrou um autoconhecimento profundo, muito peculiar a toda pessoa sábia. Ele reconheceu que nem o povo era dele, nem a coroa que estava sobre a sua cabeça, mas que Deus estava acima de tudo e havia elegido um povo numeroso e complexo para Salomão tomar conta. O pedido vai de acordo com a vontade divina, mostrando que ele não foi egoísta, pedindo coisas para si, pois o verdadeiro líder pensa em satisfazer as necessidades do povo e não em satisfazer os seus próprios interesses ou da sua família, mas pede para o bem do povo e segundo as suas necessidades. Ele pediu um coração compreensivo, apto a ouvir, entender e discernir a situação do outro, sabendo fazer a diferença entre o bem e o mal. Assim como Salomão, a pessoa sábia conhece os seus próprios limites e sempre perscruta o seu coração para encontrar ali tesouros, mas também para perceber as inclinações do coração e as suas próprias falhas e limites, sabendo perfeitamente lidar com elas para não prejudicar a si mesmo e muito menos aos outros. Essa é a grande virtude de Salomão, demonstrada ao pedir sabedoria a Deus, pois ele tinha clareza das suas limitações e sentia necessidade de aprimorar a sua habilidade de percepção para julgar corretamente o povo de Deus. Discernir a si mesmo é uma necessidade básica para ter sabedoria. Quem não conhece a si mesmo e não sabe cuidar de si e das suas emoções, desejos e paixões, corre o perigo de agir de forma imprudente e projetar as suas próprias necessidades sobre os outros. Algumas vezes, o que permanece inconsciente poderá ter um efeito devastador sobre as pessoas ao redor que são afetadas pelas decisões desse líder. Todas as decisões precisam estar em harmonia com o coração do líder e com os impulsos que se escondem no seu interior. O pedido de Salomão revela uma das maiores necessidades de qualquer liderança: o discernimento para entender de forma compassiva qualquer situação e a inteligência para tomar as decisões certas baseadas na justiça e na equidade. Número 3. A sabedoria na prática de vida. O apóstolo Tiago escreveu que existe um tipo de sabedoria que se aprimora em levar vantagem em tudo, que maquina habilidosamente o mal e que é maquiavelicamente calculista para trapacear os outros. Essa sabedoria é terrena, animal e diabólica, pois é fruto de ciúme, divisionismo, confusão e obras maléficas. Tiago 3, do 15 ao 16. No entanto, ele incentiva os crentes a pedirem a Deus a sabedoria do alto, que ele reparte liberalmente a todos, cuja virtude é a pureza, a pacificação, a gentileza, a fácil tratabilidade, a misericórdia e a produção de bons frutos, sem ambiguidades e com sinceridade. Essa foi a sabedoria que Salomão recebeu de Deus. Além da sua sabedoria na condução do reino, Salomão escreveu provérbios e cânticos aos milhares. Boa parte deles compôs o Antigo Testamento com o nome de Provérbios, Eclesiastes e Cântares de Salomão. 2 salmos também são atribuídos a ele, o Salmo 72 como um salmo real e o Salmo 127 como um salmo de sabedoria. Poucos heróis antigos foram tão citados quanto Salomão. Muitos contos judaicos, árabes e etíopes citam Salomão como uma referência de sabedoria e intelectualidade. Salomão tinha conhecimento nas mais variadas áreas das ciências. Salomão organizou os tributos e contribuições do reino de tal forma que, a cada mês, uma tribo era encarregada de manter o palácio real. Essa prática depois se mostrou pesada para os súditos, que reclamaram a Roboão um alívio dessa carga tributária. Outro agravamento foi que Salomão recrutou 30.000 israelitas para serem os seus escravos. Essas organizações reais trouxeram pesado ônus para o povo
e foram decisões para a divisão do reino do sul e do norte, além de encontrarem apoio em Jeroboão, que se tornaria o rei do reino do norte. O episódio relevante da sua demonstração de sabedoria, qualidade acompanhada de discernimento e perspicácia, deu-se no caso das duas mães que reclamaram o mesmo filho. Ele provou qual das duas tinha o verdadeiro sentimento de mãe da criança viva quando propôs cortá-la ao meio. Dessa forma, a mãe verdadeira demonstrou seu amor e, de forma justa, ficou com a criança viva. A rainha de Sabá ficou estupefata ao contemplar toda a glória, sabedoria e organização e liderança do reinado de Salomão. A sua sabedoria adquiriu uma fama tão grande em toda a terra que nunca houve um homem tão sábio que Salomão, exceto Jesus. Tópico de número 2. A consolidação do poder. Número 1. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão tornou-se amplo em termos territoriais e serviçais, bem como foi firmado e estabelecido em justiça e paz, permitindo ao povo tanta fartura e condições ideais que esses podiam fazer festas e alegrar-se. Todos os governos, inclusive a Igreja do Senhor, quando são administrados sobre essas premissas básicas, tornam-se duradouros e trazem segurança ao povo. No reinado de Salomão, houve muita riqueza para ele e para o povo. Havia uma excepcional organização de provisões e suprimentos diários para o palácio do rei, de ordem de 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, corços e aves domésticas. Ele também organizou um grande exército composto de soldados bem equipados e alimentados, em torno de 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, além de ter construído 4.000 estábulos para cavalos, que eram negociados no Egito. Número 2. O orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo entre os homens mais sábios, estão sujeitos à queda, quando deixam de temer a Deus e entram em caminhos tortuosos. Neste sentido, Salomão acabou desenvolvendo uma sabedoria idiotizada pelo orgulho e pelo poder. Esses desvios foram chegando aos poucos na vida de Salomão, na medida em que ele foi fazendo pequenas concessões no seu coração e estabelecendo acordos e conchavos políticos que foram deteriorando sorrateiramente os seus valores espirituais, enganando a si mesmo a partir da ganância e da sede de poder, que foram entrando no seu coração. É importante observar que esses valores deteriorados não estavam presentes no início do seu reinado, mas foram ocupando espaço na medida em que Salomão foi permitindo certos desvios que até eram pequenos no início, mas que depois assumiram proporções gigantescas, cujas advertências estão contidas no Salmo 73. Percebe-se que Moisés, na sua sabedoria, previu os problemas oriundos da ganância e da luxúria, mas Salomão tropeçou exatamente naquilo que Moisés havia lhe prevenido nas suas ordenanças. Nota-se a diferença do coração de Davi para o de Salomão. O primeiro sempre se arrependia dos seus pecados e consertava o erro cometido. Já Salomão não se arrependeu, pois justamente as muitas riquezas, glória e luxúria causaram-lhe cegueira espiritual e uma quase impossibilidade de arrependimento. O próprio Salomão, enquanto ainda dependente de Deus e não das suas habilidades, disse: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 ao 6. Mas infelizmente ele deixou de confiar em Deus e trouxe sérias consequências, permitindo que se perdesse boa parte daquilo que ele havia adquirido e organizado. Por isso, Deus voltou-se contra Salomão e predisse a ruína do seu reino, quando seus filhos assumissem o trono. Salomão fez alianças políticas com vários reinos antigos, territorialmente próximos, porém outros longínquos,
em troca de casamentos com princesas desses reinos e outros benefícios econômicos. Com isso, trouxe sérios comprometimentos ao seu reino, tendo que edificar lugares sagrados pagãos para agradar às suas mulheres e construir castelos imponentes para elas, como no caso da filha de Faraó. A tradição de escritos antigos afirma que ele teve um filho com a rainha de Sabá, chamado Menelik I, que seria o fundador da casa real etíope. Em busca de mais poder e prestígio, Salomão fez tratados políticos com povos pagãos e teve em troca acesso a mais poder, glória e luxúria, que em função dos envolvimentos o levaram também ao paganismo e à grave desobediência ao Senhor. Dessa forma, Salomão cedeu às três principais tentações que podem destruir a pureza do coração humano: poder, sexo e dinheiro. Essas três forças não são más entre si. Todas fazem parte da boa criação de Deus, mas podem levar à ruína quando dominam a pessoa e são usadas de forma imprópria e irresponsável. No caso de Salomão, levaram-no a adorar os deuses pagãos, Astarote, Quemos e Milcom. Número 3. Dinheiro e ganância. Salomão foi um rei extremamente rico, como foram poucos da sua época. Por ser sábio na administração dos recursos que havia recebido de Deus, ele conseguiu negociar e acumulou muita riqueza. Ele fez negócios com várias nações vizinhas, sempre com grandes perspectivas de lucro. Além disso, a sua fama atraía celebridades reais que sempre lhe traziam mais dinheiro e riqueza. O problema não estava nas riquezas que Salomão acumulou, mas na maneira como ele começou a encará-las. Primeiramente, ele começou fazendo escravos entre o seu próprio povo. Ora, fazer alguém de escravo significa que o trabalho estava sendo feito sem pagamento justo de salários. Se não havia pagamento justo, então esse dinheiro acumulava-se nas mãos de Salomão, enriquecendo ainda mais. Essa postura é um claro gesto de ganância. Postura está condenada pela palavra de Deus. A ganância não se manifesta somente na ausência de salários, mas também quando não se paga o que é justo, ou se omitem direitos e condições de vida digna do funcionário ou obreiro. A ganância e o desejo desenfreado de admiração andam muito próximos. Para sustentar a admiração, é preciso que as riquezas sejam vistas por outras pessoas para a satisfação daquele que a possui. Logo, é preciso comprar mais bens. Quanto mais se consegue mostrar que se tem poder de compra e quanto mais se exibe o que foi comprado, mais se tem admiração. Dessa forma, nunca se pode deixar quebrar esse ciclo para continuar sempre sendo admirado. Esse círculo vicioso gera ansiedade e frustração, pois o Deus Mamon é um monstro insaciável. O próprio Jesus disse que Mamon é o Deus e o Deus verdadeiro concorrem em pé de igualdade no coração humano. Não que Mamon seja comparável a Deus, mas o coração humano pode abrir-se de tal forma que passa a ser governado por ele. Quem toma as principais decisões em nosso coração? Deus ou as riquezas? Essa é uma boa pergunta para detectarmos quem de fato está entronizado. Infelizmente, muitas decisões hoje são tomadas não com base na palavra de Deus, mas naquilo que as riquezas afirmam ser o correto. Todavia, Mamon geralmente contradiz o que a Bíblia diz. Uma frase de Thomas Merton resume muito bem o que o dinheiro pode fazer. O dinheiro na sociedade moderna usurpou diabolicamente o papel que o Espírito Santo deve exercer na igreja. A orientação bíblica não é que se deve ter aversão ao dinheiro ou às riquezas. O que se deve fazer é sempre lidar com o dinheiro de forma altruísta e benevolente, fazendo com que ele seja nosso servo para trazer-nos conforto e ainda reparti-lo com aquele que não tem e, acima de tudo, fazendo com que sempre sejamos gratos a Deus por tudo o que Ele tem nos dado, não somente as riquezas materiais, mas também as imateriais,
Se recebemos todas as coisas com gratidão, saberemos que o que temos não é nosso e que não haverá problema quando tivermos que nos desfazer de alguma coisa. Talvez se Salomão tivesse lidado dessa forma com as suas riquezas, não teria entrado nos caminhos tortuosos que entrou. Número 4. Sexo e luxúria. Não podemos afirmar que Salomão incorreu em luxúria, mas o que aconteceu realmente foi que suas muitas mulheres fizeram-lhe desviar do propósito inicial do seu reinado. O autor de Reis afirma que as suas mulheres lhe perverteram o coração. Para agradá-las, ele construiu locais de adoração pagãos e satisfez os desejos delas. Uma das divindades às quais se inclinou era Astarote, a deusa da guerra e da fertilidade. E uma de suas formas de adoração era a prostituição sagrada. Salomão tinha 1000 mulheres à sua disposição. Nenhum homem teria condições de atender às necessidades emocionais e físicas de um harém tão grande. A sexualidade é um dom de Deus à humanidade e faz parte da boa criação de Deus. Quando exercida dentro dos preceitos bíblicos, é fonte de alegria e de prazer, como um grande rio, rico, profundo e bom, enquanto se mantiver dentro do seu leito apropriado. Nossa tarefa é dirigir nossas reações sexuais para dentro dessa correnteza rica e profunda. Quando a sexualidade tem os seus propósitos distorcidos pelo pecado da luxúria, as suas consequências sempre serão funestas, causando obsessão e destruição. A luxúria está sempre presente quando a atividade sexual é utilizada de forma egoísta, ofensiva, deturpada e violenta, resumindo-se a uma paixão sexual descontrolada, em que o indivíduo não define como e com que ele ficará intimamente envolvido, permitindo-se ser dominado por desejos ardentes fugantes. Trata-se de uma experiência vazia de sentido, porque nega o companheirismo e a comunhão profunda entre os dois seres que se entregam em liberdade e fidelidade um ao outro. A luxúria elimina o relacionamento íntimo e limita-o à genitália humana apenas na busca do prazer, banalizando o sexo e negando o relacionamento, geralmente reduzindo a mulher a um objeto sexual que é dominado pelos homens. Nesse e noutros sentidos, a pornografia tem sido um dos piores males da humanidade. Salomão deixou-nos o exemplo de que a satisfação egoísta, desenfreada, é um indício da queda e fracasso das melhores intenções e mais nobres projetos. Para satisfazer a si e ao outro de forma plena, o correto seria procurar por uma vivência sexual saudável, onde ocorra a plenitude da sexualidade, como uma oposição da redução da atividade sexual apenas à genitália e ao egoísmo da satisfação apenas de si. Número 5. Poder e ambição. O desenvolvimento do reinado de Salomão levou-o a ter muito prestígio e poder. Ele usou o poder positivamente para estabelecer a paz no seu reino e ser próspero. Porém, no decorrer do tempo, a ambição e o orgulho foram tomando conta do seu coração, de tal forma que ele deixou-se conduzido pelas benesses do poder, pelo seu alcance e possibilidade infinitas e por todo o prestígio que lhe trouxe o poder. Tudo indica que o poder seja a mais destrutiva força do trinômio: poder, sexo e dinheiro. O poder e a autoridade fazem parte das boas dádivas que Deus deu aos seres humanos para manter a ordem nas famílias, nas instituições e nas nações. Sem o exercício do poder, o mundo seria um lugar completamente caótico e sem segurança. Mas o poder pode destruir ou criar, como dizia Foucault. Poder, status, reputação e posição foram nos dados graciosamente por Deus,
mas não podem tornar-se-nos nessa obsessão. Sabemos que essas coisas vêm e vão. Assim, não precisamos ficar agarrados ao poder para conservá-lo a todo custo, oprimindo e expoliando os recursos e a dignidade dos outros. Quando Jesus estava na casa de Lázaro, Maria, a irmã deste, escolheu a boa parte que não lhe seria tirada. Portanto, podemos perder qualquer coisa nesta vida, mas não podemos perder nossa comunhão com o Pai. O problema é quando o poder assume um lugar de controle excessivo e de ambição por sempre querer mais poder e autoridade. Por isso, leva à opressão, à violência e ao tolhimento da liberdade dos demais indivíduos. Querer o poder a todo custo coloca-nos em posição antagônica à escolha de Maria. Um dos grandes desafios da liderança é até que ponto podem ser estabelecer relações de poder e autoridade sobre as pessoas sem que isso seja opressivo e destruidor. O poder e a liderança, quando praticados sem amor, ferem e matam. Jesus deu-nos o grande exemplo de sempre respeitar a dignidade e as fraquezas das pessoas. Um ministério cristão autêntico precisa estar livre dessas amarras devastadoras e priorizar a prática do amor, a opulência e a ganância por títulos, cargos e posições causam opressão quando usadas para manipular as pessoas. Tópico de número 3. A construção do templo. Número 1. O propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, para a adoração do meu Deus, o Senhor. Nisso se percebe a pureza do coração de Salomão, nos primeiros anos do seu reinado, e foi nesse propósito que ele construiu o templo. Foram empregados muitos materiais nobres na construção, como cedros do Líbano e também muito ouro. Todos os utensílios e detalhes do templo foram feitos com muito esmero, pompa e glória, exatamente para demonstrar o amor de Salomão por Deus e para dar a ele uma morada da mais excelente qualidade. Foi desejo de Davi construir o templo para o culto a Deus, pois até então a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus entre o povo, estava guardada numa tenda que Davi havia feito para ela. Davi fez as plantas e desenhou os modelos de como seria o templo que o próprio Deus havia lhe mostrado. Mas quando intentou construir, foi impedido por Deus por intermédio do profeta Natã, por ter sido um homem de muitas guerras e mortes. Percebe-se nesse sentido que Deus já começava a revelar a sua não aprovação às guerras e mortes de que o seu povo participava, negando a Davi o desejo de construir o templo por este ter derramado muito sangue. No Novo Testamento, por meio de Jesus, a revelação completa de Deus, há vários apelos para que sempre haja paz, devendo-se amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Deus, porém, consolou Davi quanto à construção do templo, dizendo que a sua casa subsistiria para todo sempre. Ele, portanto, atendeu para o bom propósito do coração de Davi, proporcionando-lhe promessas muito maiores do que a construção de um templo, a construção de uma dinastia que não teria fim. Diante dessa promessa, Davi rendeu adoração, louvores e gratidão a Deus. Salomão executou a obra de construção do templo, conforme o modelo que Davi, o seu pai, havia lhe fornecido. Era dividido internamente em 3 cômodos, um vestíbulo chamado Ulã, de 4,5 metros de comprimento, uma sala de culto chamada Recal, cujo significado pode ser palácio ou templo, também chamado de lugar santo, medindo 18 metros de comprimento, e o Debir, cujo significado é a câmara de trás, que foi chamado de Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e era inacessível a não ser ao sumo sacerdote uma vez por ano. Esse compartimento era um cubo perfeito que media 9 metros de comprimento, altura e largura.
Toda a parte interna do templo foi coberta de ouro em todas as paredes. No lugar santo, recal, ficava o altar de incenso, e a mesa dos pães da proposição e o candelabro. Todos esses móveis e utensílios eram feitos de ouro. O altar de bronze, onde eram oferecidos os sacrifícios, ficava do lado de fora do templo. A sudeste do templo havia uma grande cuba, pia, de bronze sustentada por 12 figuras de touros, com capacidade para 40.000 litros de água, que servia para a purificação dos sacerdotes. Havia também 10 bacias de bronze quadradas com 1,80 m, tanto de largura quanto de comprimento, e 1,30 m de altura, nas quais cabiam 85 litros de água, destinadas para lavar as vítimas. Número 2. O templo do Espírito Santo. Esta visão de Deus centrada no templo é uma característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do ser humano efetuada por Cristo na cruz, a morada de Deus passa a ser o homem regenerado. Neste lugar deve haver beleza, pois o Espírito Santo habita nele. A glória que foi manifestada no templo de Salomão, agora é manifestada na comunhão dos irmãos por meio de Cristo e no coração de cada crente regenerado. A presença de Deus no templo é uma teofania no Antigo Testamento, necessária à revelação progressiva de Deus na história do seu povo. Já no Novo Testamento, a ênfase demasiada sobre o local de culto e a sua valorização excessiva como local da presença de Deus ofusca o verdadeiro local dessa presença, que é dentro de cada crente que se torna morada do Espírito Santo. Jesus disse: "Eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens." Portanto, no Novo Testamento, o templo não é um lugar fixo geográfico, mas é ambulante, porque o seu povo movimenta-se no mundo como sinal do reino de Deus. Todavia, é evidente também que, quando vários desses templos individuais do Espírito Santo, ou seja, as pessoas ajuntam-se no templo e igreja, cria-se uma grande assembleia onde Deus em Cristo manifesta a sua presença, não por causa do templo físico em si, mas por causa de os filhos de Deus em Cristo, em que ele habita, estarem juntos. Foi por isso que Jesus tirou a ênfase do templo quando disse: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Essa compreensão ajusta a supervalorização do templo, do seu embelezamento exagerado e caro, o que pode tornar-se uma idolatria. A idolatria templária já havia sido denunciada pelo profeta Jeremias, quando a manutenção das instituições tornaram-se mais importantes do que as reformas espirituais necessárias e o correto atendimento das necessidades do povo. Essa mesma ideia é expressa pelo profeta Ezequiel. Número 3. A glória do Senhor. A glória do Senhor manifestou-se no templo, depois de pronto, de forma extraordinária em vários momentos. O primeiro foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo, de tal forma que não puderam retornar ao local e tiveram que parar o seu trabalho. Percebe-se que a glória do Senhor manifestou-se num ambiente de intensa adoração, por meio de instrumentos musicais e cantores que salmodiavam ao Senhor. A alegria e o temor da presença do Senhor fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, reconhecendo a grandeza do Senhor Deus, bem como o seu senhorio, poder e misericórdia, e amor sobre todas as coisas. A segunda vez em que a glória do Senhor manifestou-se foi quando Salomão acabou de proferir a oração de inauguração. Dessa vez, além da glória, também desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Segundo a teologia meritória do Antigo Testamento, a presença de Deus no meio do seu povo seria retirada se o povo fosse infiel, como de fato aconteceu no reinado dos reis idólatras. A presença da glória do Senhor no templo é importante porque ela
representa a própria presença dele no local, assim como a sua presença esteve no tabernáculo no deserto. Agora, também estava presente no templo. Trata-se do símbolo de que Deus tomou posse da sua casa e que agora ela é sua. Foi por isso que Ezequias, ao receber as cartas ameaçadoras de Senaqueribe, apresentou-a diante de Deus no templo. E são vários os salmos que celebram a presença de Deus no templo. Embora Deus não habite em templos feitos por mãos de homens, a representatividade da sua presença manifestou-se no templo. O próprio Salomão, na sua oração de consagração do templo, reconheceu a transcendência de Deus para além do templo. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. E Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para o áudio do livro de apoio da lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.